Cicatrizes do Cacau. Autor Calango Menezes. É a fazenda Cubículo, marcos das plantas primeiras, nas margens do Rio Pardo, cidade canavieiras, berço do fruto dourado, mãe das vidas cacaueiras. Foi no século XVII, o ano 46, Antônio Dias Ribeiro ganha do amigo francês um bom fruto, e das sementes a pioneira roça se fez. Brota do chão um tesouro nas terras férteis da Bahia, nos pés de cacau plantados a história se escrevia, em prosa, contos e lendas, versificando a poesia. O que acontecera antes no tempo desaparecia, engenhos, a cana e o café. Pomposo o cacau emergia, cobrindo um manto verde toda a área que abrangia. Nas legendas e histórias narravam cada ocasião, os cegos e cantadores levavam ao longe sertão, feitos dos homens à terra e a fama desta região. Nos lábios o doce mel, o sabor de uma cultura, como alimento dos deuses, a mais nobre agricultura, valorizada mais que o ouro, simbologia de fartura. Vou relembrar a memória, numa história de assombrar, lá das terras do sem-fim, aventureiros a chegar, com almas de vidas secas, querendo a sede saciar. Uns fugindo da miséria, outros da seca malvada, procurando a sua sorte e construir uma estrada para o bem ou a maldade, na via certa ou errada. Terrenos férteis e fartos, era só a mata cabrocar, semear milho e feijão, a caça e o peixe matar, esperava só 3 anos até o cacau frutificar. Ao começar a colheita, já sentiam nas riquezas muito dinheiro no bolso, conquistando as nobrezas, nos títulos adquiridos, revelavam suas proezas. Explodia novo Eldorado, de esperanças e magia, nos mais longínquos rincões, fazendas de cacau surgia, o progresso desvairado, cidade e vila crescia. Foram criando os quartéis em palácios da vaidade, nos títulos de coronéis, reis da individualidade, explorando o semelhante com a roseta da maldade. Das sementes do cacau nasce o ego da fortuna, dos cachixis e tocaias corre o sangue grapiúna, abre na alma deste chão, triste e imortal lacuna. Ilhéus manda os badarós, Tabocas, hoje Tabuna, era o Horácio da Silveira. Maneca, Dantas e Baraúna formam disputa sangrenta pelas terras da fortuna. É lá no Sequeiro Grande, terras roxas cobiçadas, deu-se início a mais violenta, a guerra das jagunçadas, e aquelas terras nobres com sangue foram abudadas. Diz a lenda que Horácio, lá em Ferradas, em Toca, o diabo numa garrafa, escondido numa loca, ouve-se gritos e gemidos quando tinhoso ele invoca. Lá na mata do Saqueiro morava o velho Jeremias, bruxo, louco, curandeiro, professava o que dizia. O temido negro Damião relatava as profecias. Esta guerra é o começo da futura inanição. Todo ouro será manchado na mais parda podridão, no fruto terá a semente da praga varrendo o chão. Em cada cruz na estrada, uma simples vela acesa, acabar a escuridão das cidades, com certeza, a pólvora queimava hoje, apagará a luz da nobreza. Até aqui na Palestina, a violência foi vital na vida de Chico do Oco, fato em caso banal. Perdeu um filho e as terras por um punhado de sal. Viveram no Ponto Novo, lá na região do Barbado, a família Clemente iniciaram seu reinado, formando por pai e filhos um bando bem afamado. Na força da ignorância ou ingenuidade do saber, viviam os Clementes, a maldade no proceder, virando faróis da lei aos marginais do poder.
O bando tocava o terror, Lampião do Sul chamado. Arrombavam as fazendas, roubando cacau e gado, um padrinho coronel, político e delegado. Tudo que era de maldade ao bando se atribuía. A execução de Trajaninho nesta lista aparecia. Uma rixa ficou famosa, a luta contra os Faria. No bando tinha Divaldo e o temeroso Gurinho, o velho Lúcio comandava, todos em qualquer caminho. Tinha seu corpo fechado e nunca andava sozinho. Era lá na Toca da Onça que o Zé Luzia contava os casos dos Quelementes, quando a polícia chegava. O velho fazia mandinga e o bando todo encurtava. Casa de cupim num toco, o velho se transformava, um dia virou um cachorro e com a polícia brincava, chegando perto da tropa, abria as pernas e mijava. Se é lenda ou é história, falar do bando se ouviu. Quando o exército chegou e por lá tudo destruiu, acabando os Quelementes, quem não foi preso fugiu. Na época dava de tudo, este caso é inusitado, foi aqui na Palestina que um padre foi laçado, um coronel se irritou com o vigário depravado. Um certo dia o coronel montava sua mula ruana, o vigário no meio da rua quis dar uma de bacana, com um laço de couro cru, jogou o padreco na lama. Em meio às adversidades de violência sem pudor, mesmo assim sobreviviam lindos casos de amor, como o de doutor Virgílio, que por Esther se apaixonou. A história de Josefa, uma bela e rica donzela, se enamorou por Alfredo, desfazendo o mundo dela para viver com um plebeu, num conto de Cinderela. E foi aqui nesta paragem, região do Jacarandá, em uma cabana de palha, vieram os dois a morar. Ali viveram muitos anos, as suas terras cultivar. Um conto em vida real, provindo de uma paixão. É atribuído a este amor o nome de Ribeirão. Passou a ser chamado Luxo a partir desta ocasião. Neste riacho cristalino, onde Zefa se banhava, o cheiro dos seus perfumes, um suave aroma exalava, e todos que ali viviam, águas do luxo chamavam. São fatos de uma época que se perdem na memória, vivências de um passado, criando a própria história, encontro dos tempos findos, prescrevendo a trajetória. No suor de cada momento, nas batalhas desiguais, os menos favorecidos cada vez sofrendo mais, e é assim que morre o tempo, sem nascer outro jamais. Na maior desigualdade viviam os trabalhadores, sem direitos à justiça e sem os devidos valores, recebendo as migalhas das coronéis e doutores. Dentro dos seus palacetes esbanjavam arrogância, cada dia mais poderosos e com menos tolerância, vivendo o eterno festejar no seu mundo de elegância. Era as mais altas fortunas, o sul a mais rica região, espelho aos olhos do mundo, marco de uma evolução, o cacau chegava ao topo da sua maior produção. Em 600 mil hectares, a maior renda do Estado, milhões de arrobas colhidas para o mundo exportado, a região sul, o paraíso do rico fruto dourado. $3.600 uma tonelada custava, com 100 arrobas de cacau, um carro novo comprava, quanto mais fosse as posses, o diamante do anel mostrava. Nestes tempos de bonanças, sem futuro a planejar, as cidades da Europa viraram sala de jantar, das mudames e coronéis, a vida um doce manjar. Se via tanto esbanjar que um coronel alugou um navio por 7 meses e com a família viajou, conheceu toda a Europa e nem a sua safra gastou. E mais, de um outro se conta uma história anormal. No radiador do seu carro só usava água mineral. Alugavam até jatinho para brincar o carnaval. Calçados era mocossim, ternos casemira pura. Os cassinos de Las Vegas embalavam as estruturas, os filhos embriagavam numa dança de aventura.
frutos das intemperanças dos reis súbitos coronéis, que na santa ignorância achavam cumprir seus papéis, e os filhos nas esbonâneas, formando-se nos bordéis. Aventureiros depravados na capital a estudar, para o orgulho dos pais, e na sociedade mostrar o filho médico doutor e seus status aumentar. Até a péssima influência, aquela que se enganou, mentindo para os pais que já era quase doutor, vestia-se todo de branco, mas nada e nunca estudou. No mau exemplo dos costumes, a nobre geração crescia, formando a sociedade que muito pouco produzia, seguros que do presente para o futuro sobraria. E tudo crescia aos olhos em tamanha condição que políticos aloprados aqui da nossa região tiveram a infeliz ideia de prever a divisão. Sem estrutura de poder, o Sul seria separado, Santa Cruz era o nome, novo e próspero estado, detendo a maior renda do cacau, ouro sagrado. Acabou ferindo o brio dos malvados que podia. Se o intuito era o troco, disseminaram com maestria, e a região foi a vítima da mais profunda covardia. Éramos um sul em servo, a pugna inércia se via, o anjo da morte pálido, vasta mortalha cocia, o nó com laços alinhava, negro véu o corpo cobria. No ano de 89, começa a infestação, um fungo desesperador se espalhava na região em pontos estratégicos, prenunciando a maldição. Em Uruçuca e Camaquã, o foco é logo anunciado, aparece nos cacaueiros, estranho galho amarrado, em menos de 7 meses, tudo foi contaminado. Deixando a grande dúvida do poder operacional, com todas as proteções, não evitaram esse mal, foi por falta de gestão ou mando governamental. A nefasta devastação, ferindo todos viventes, destruindo tantos sonhos de culpados inocentes, espalhando só a tristeza nos sorrisos destas gentes. Com a falência do cacau e fazendas abandonadas, mais 200.000 famílias ficaram desempregadas, a cada momento se via retirantes nas estradas. Pequenos agricultores, em mais de 50.000, dilaceraram suas vidas de maneira tão hostil, arrancados do seu chão como cão sem seu covil. Irmãos e filhos separados, mães e pais em aflição, das lágrimas de saudades, a tristeza, a dor da separação, famílias desgarradas da sua própria formação. Os patrões endividados na morte viram as saídas, em cada vida ceifada destruíram várias vidas, e os filhos choram a dor das angústias tão sofridas. A safra do ano 2000 chegou ao fundo do poço, pior colheita da história, afundando ainda mais o fosso, uma arroba R$ 15, o cacau foi ao calabouço. Veio o ciclo cacaueiro se fechando na história, a vida do sequeiro grande, a morte desfez a glória e a saga do ouro cacau, desfalecendo a memória. Em contos, prosas e lendas, tudo escrito pelos dias, o homem não deu atenção aos ditos de Jeremias. Tudo está se cumprindo nas suas ditas profecias. Assim construiu a vida desta região e do cacau, entre o amor e o ódio, a luta do bem e do mal, deixando as cicatrizes ao tropeçar cada degrau. Para os filhos do cacau, resta somente lembranças, a festa de uma colheita e dos tempos de bonanças, às vezes revivem sonhos que na sua alma descansas. Nosso cacau é boa lavra, chegou a hora de colher. Chiquinho pega o podão, Zé vai bandeirar para você. Acompanhando o colhedor, frutos não vamos perder. Eu vou fazendo as rumas, juntando no meu panacum. Amanhã será a quebra, quero você e mais um. Na boca do meu bodogo, não vejo tirador nenhum.
Totônio, coloque nos dedos aquela melhor dedeira. Não quero ver a cimbira junto com a sementeira. Cacau limpo é o sinal de tirador de primeira. Olha o cálculo da caixa, 2 arrobas tem que dar. Se for caroço no chão, procure logo catar. Nosso cacau tem bom preço, não pode desperdiçar. Naquela arruma maior, com palha de bananeira, faço uma cama de mel, o cacau da arruma inteira, o mel dá muita sustância e o licor é de primeira. Ao terminarmos a quebra, vá ligeiro, meu rapaz, com cangalha e caçoar, arrei todos os animais, a caixa com os banquinhos, a cada viagem você traz. Limpe bem todo o coxo, o cacau na fermentação, durante os 7 dias, vire-se com a pá na mão, só o cacau bem fermentado ganha classificação. Esparramando na barcaça com o rodo é bem maneiro, enxugando todo o lastro o cacau corre ligeiro, passando o pé sem demora, a secagem é por inteiro. Sobreviver neste mundo desgarrado desta sombra é padecer no murmúrio e sem ter nenhuma alfombra, deixando em nossas vidas marcas dos dias que assombra. Lembrar os tempos vividos é servir a doce emoção de conviver os anos lidos na suave e meiga ilusão, aliviando a dor dos espinhos gravados no coração. Vemos nos últimos dias a maior das estiagens, mais mortes nos cacaueiros deixam uma triste paisagem, abrindo uma nova crise nesta crise sem passagem. O cacauicultor é forte e para sempre vai persistir. O cacau sobreviverá às tempestades há de vir. A magia do cacaueiro faz da vida o prosseguir. Quem planta um pé de cacau alimenta a alma do sonhar. Quem cultiva o cacaueiro em sua sombra descansará. O amor do fruto dourado faz a esperança renovar. E que os homens do presente dispam-se da ambição, construam a vida de paz e vivam mais em união, jamais possam anunciar uma tamanha destruição. Sentir a dor da certeza de ver todo comprovado, notícias que nos chocam de um crime premeditado, a ruína de uma região em um ato deliberado. Ao encerrar esses versos, a certeza é celestial, todos serão aferidos no dia do juízo final, e a sentença será dada a quem praticou este mal. Enquanto sonhamos em vivermos livres, como os pássaros alcançando os mais altos voos, continuamos a construir as nossas próprias gaiolas. Calango Menezes, Rosevaldo Oliveira Menezes, é baiano, reside na cidade de Ibicaraí, onde dá início à sua trajetória literária, escrevendo para jornais locais como correspondente do Diário do Cacau de Itabuna. Publicou várias poesias e crônicas. Amante do cordel desde a infância, lançou em 1977 O Canudo. Fez parte da primeira antologia dos poetas ibicaraienses. Publicou os livros Caminhando e Retinose entre a Luz e a Escuridão. Em cordel, as peripécias de Zé Calango em uma palestra no céu, de palestra a Ibicaraí, 100 anos de memória, Zé Calango em Brasília, a missão, antologia além do cordel. Neste seu mais novo trabalho, Cicatrizes do Cacau, relata a saga de uma região e a vida dos filhos do cacau. Para manter contato com Calango Menezes, o telefone é o 73-3242-2434 ou pelo celular 739-8211-0936. Rosevaldo Oliveira Menezes, Calango Menezes.